Palmeiras, vocês acompanharam aí o Seleção da Sport TV. Agora vamos aqui, pessoal, com comentários da ESPN, trazendo as últimas informações do Verdão. Verdão que é líder absoluto com 13 pontos. Venceu ontem o Fortaleza, uma vitória na raça do Palmeiras. Teve até pênalti que o Everton catou. Então assim, pessoal, Verdão líder com méritos. Entra em campo na próxima quinta-feira pela Copa Libertadores. Se não é inscrito no canal, torcedor palmeirense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora para o conteúdo. Brasileirão, desde 2023, que foi a 30ª rodada do Brasileiro de 23. Ou seja, o Brasileirão do ano passado, o Fortaleza não perdeu em casa. Primeira vitória do Palmeiras em Fortaleza desde 2019. Fora de casa, neste ano de 2025, o Palmeiras tem 9 vitórias e 3 empates, 83,3% de aproveitamento. Viu, Eugênio, que eu sempre falei? O Verdão não tem medo de jogar fora de casa. Às vezes joga melhor do que em casa. E ainda tem gente que fica falando, ganha em casa por causa do gramado. Ah, é? E aí? E aí que o Palmeiras é o Palmeiras. É indiscutível que é E a gente tem falado sobre isso, né? Não é de hoje, Abel. Outro dia, quando começou o campeonato, a gente estava aqui projetando quem são os favoritos e tal. E desde, pelo menos de 2016, quando ele voltou a ser campeão brasileiro, até hoje ele continua sendo um clube que entra para ganhar. Esse ano, ainda mais. Porque esse ano o Palmeiras foi lá no cofre, abriu, botou a senha, girou para um lado, girou para o outro e sacou todo o dinheiro. Vamos jogar pesado. Você sabe que a Leila Pereira fez 2 postagens ontem. Eu sigo, com todo o respeito à brincadeira, né? A tia Leila. Eu sigo ela lá nas redes sociais. Ela falou assim, posso postar? Não, posso postar não. Posso perguntar? E depois colocou. Estão mais calmos? Continue, Eugênio. Eu acho engraçado isso. O Palmeiras hoje tem um elenco fortíssimo. O Palmeiras tem um trabalho de estrutura, de futebol, já há muitos anos, muito sólido, interno dentro da sua academia. Tem uma comissão técnica longeva, que conhece bem o elenco, que tem seus processos muito bem definidos. Não vai ganhar sempre, como não ganhou, por exemplo, o Paulista, ano passado, não ganhou o Brasileiro nem a Libertadores, mas sempre está ali competindo. Sempre vai ser um time que vai estar disputando. E para que isso aconteça, ele precisa ganhar fora de casa. Nesse campeonato está muito difícil ganhar fora de casa, muito difícil. Verdade. Mas o Palmeiras tomou ontem a sua 3ª vitória como visitante e por isso é o líder da competição, né, com 13 pontos, porque em casa ele empatou com o Botafogo e depois venceu não exatamente em casa, mas como mandante venceu o Corinthians, né, lá em Barueri. Mas a maior parte dos pontos somados são como visitante. Ontem um jogo muito difícil, o Everton falou depois da partida, né? Como é difícil jogar em Fortaleza, jogar no Castelão, em função do calor, do gramado pesado. Parece que quanto mais você corre, menos você vai chegar na bola e tal. O Palmeiras fez um primeiro tempo bom, no segundo tempo ele cedeu à imposição física do Fortaleza, baixou suas linhas, passou a jogar no campo de defesa, encontrou o segundo gol num contra-ataque e depois administrou. Quase não conseguiu administrar, porque o Fortaleza fez um gol de cabeça com o Davidson e no final do jogo teve um pênalti, também numa jogada que envolveu o Davidson, né, com o Naves ali. Só que aí apareceu o Everton para fazer a parte dele e garantir a vitória. O Fortaleza é um Palmeiras competitivo, assim como foi competitivo contra o Internacional, que está para disputar. E uma coisa muito interessante que o Abel disse que os times de futebol são sempre processos inacabados. E assim é a vida. A vida também é um processo inacabado. Até você morrer, você está tendo que se reinventar o tempo todo. E é isso o time do Palmeiras e é isso qualquer time do futebol. Você ganhou um jogo, beleza, achei o time, acabou, não vou mexer em mais nada, é esse aqui. Não, cada viagem, cada adversário, cada gramado, cada ambiente te proporciona uma situação diferente, a necessidade de você se reinventar. E o Palmeiras, nesses jogos recentes, se reinventou. O Palmeiras de ontem não foi mesmo o Palmeiras do jogo com o Inter, não foi mesmo o Palmeiras do jogo com o Corinthians, foi o Palmeiras que era possível ontem para ganhar o jogo com o Fortaleza. E ganhou o jogo com o Fortaleza. E usando muito o seu elenco, né, que a gente chegou a comentar num programa, até fizemos algumas comparações com o elenco do Flamengo, um elenco do Palmeiras
com muita variedade, com 2 jogadores, como o Abel gosta de dizer, e acho que é o sonho de todo treinador, 2 jogadores bons e que a qualidade não cai, né, quando entra um ou outro, em todas as posições. Então, ontem, por exemplo, Vitor Roque no banco, Facundo Torres e Flaco Lopes fazendo gol, e o Flaco Lopes também um belo gol, E né, gol ali de no 9. contra-ataque. Gol de 9, né? Gol de 9. Giai sendo utilizado e melhorando muito, né? Num time que tem Marcos Rocha, que tem Mike. Ali no meio tem Richard Rios, tem Aníbal Moreno, tem Emiliano Martins. Tem muita gente nesse Evangelista. Quem? Lucas Evangelista, bem lembrado. Rafael Veiga, que está machucado. E o Verdão tá aí, amigo André. E aí acho que é parte dentro desse processo que o Eugênio estava falando. Primeiro, respeitar, não é porque o Palmeiras tem o melhor elenco da era Abel, que é o atual, que é imaginar que a coisa fosse funcionar logo de cara, porque você tem um processo de mudança significativo, né? Se você olhar a base que tem sido um time titular, se você voltar 2 anos, é um time completamente diferente. Também requer adaptação, não é só porque você investiu que tem que dar uma resposta imediata. E começo de temporada, quando você não tem pré-temporada, também exigir as cobranças que tiveram em relação ao Abel, mostram como elas eram absurdas a ponto de pedir mudança. Não é que você não possa criticar, de repente, alguma partida, uma escolha. Acho que isso faz parte do trabalho. Mas, assim, imaginar que tinha que interromper o ciclo, para mim, era um absurdo total. E isso está sendo demonstrado agora no começo do Campeonato Brasileiro. Então, tinha esse processo de adaptação, que para alguns jogadores pode demorar mais. E acho que a gente tem 2 exemplos práticos nesse começo de temporada, nesse começo de Campeonato Brasileiro, que é o Giai subindo de produção e o Felipe Anderson subindo de produção. Boa. E dentro do que você falou, Abel, da questão do quão vasto é o elenco, das possibilidades táticas que oferece. Porque você está falando de diversos jogadores que fazem diferentes funções, a ponto de colocar o Felipe Anderson como ala e tem dado certo, o Giai como um terceiro zagueiro pela direita e tem dado certo. Então, é um técnico que merece todo o crédito pelo trabalho que fez e, mais uma vez, está conseguindo um grande início de temporada e a gente tem que falar em diversos aspectos. O Eugênio já lembrou dos jogos fora de casa desse início de temporada. Então, assim, 13 pontos, que se fosse uns 10... acho que estaria dentro da normalidade, pensando na dificuldade dos jogos que você teve, das viagens que você teve, e o Palmeiras consegue já igualar o seu melhor desempenho em 5 rodadas na era dos pontos corridos, e tendo essa dificuldade, recuperando jogadores, no caso do Giai, no caso do Felipe Anderson, e mostrando um futebol muito melhor. Acho que ontem até nem foi o melhor jogo do Palmeiras, assim, se pegar o desempenho contra o Corinthians foi melhor, talvez contra o Inter também foi melhor, mas ainda assim foi um desempenho para vencer o jogo contra o Fortaleza. Então, assim, são muitos aspectos positivos para se destacar desse início de temporada do Palmeiras. Me surpreende às vezes. Brasileiro, no caso, né? Ao mesmo tempo em que a gente vê muitos jogadores que demoram para se adaptar e para jogar o seu melhor. É isso aí, torcida do Palmeiras, e vamos, pessoal, para mais uma notícia. Quantos pênaltis o Everton defendeu pelo Palmeiras? Experiente goleiro do Verdão garantiu vitória no último domingo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Fortaleza no último domingo na Arena Castelão pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo que garantiu a liderança da competição ao Verdão contou com o Everton defendendo um pênalti nos acréscimos do segundo tempo, desde que chegou o maior campeão do Brasil, contando defesas no tempo normal e disputas de penalidades. O experiente jogador já defendeu 15 cobranças. Aqui, pessoal, ó, as cobranças Guarani, um amistoso, né, que ele defendeu contra o Internacional pela Copa do Brasil, um jogo importante. Godoy Cruz, Libertadores, Palmeiras e Ceará, Palmeiras 1-1 Corinthians, final do Campeonato Paulista, disputa por pênaltis, né? Palmeiras e Corinthians, final do Campeonato Paulista, mais uma disputa por pênalti. Então o Everton é muito decisivo, cara. Palmeiras 0-0 com o Al Ahly do Mundial de Clubes na disputa de pênalti. Palmeiras 2-2 com o Flamengo, Supercopa do Brasil, disputa de pênalti. Supercopa, Copa do Brasil, oitavas, pessoal. Então, cara, o Palmeiras está com um excelente goleiro, um goleiro muito decisivo, que é o Everton. Pode muitas das vezes aí ser esquecido em algumas vitórias, pode ser esquecido pela mídia, mas o cara tá jogando em alto nível sempre. O Everton sempre tá jogando em alto nível, pessoal. Torcedor palmeirense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Palmeiras. Desde já agradeço, valeu!